tudo bem com vocês? Iniciaremos mais um vídeo aqui no Aprenda e neste falaremos das cooperativas de crédito. Você é um cooperado? Você é? Se sim, deixa aqui nos comentários, eu quero saber como você encontrou essa cooperativa? Como que você sabe que ela era regulamentada mesmo pelo Banco Central, que você poderia se cooperar, que você poderia depositar o seu recurso lá? Conte-nos, tá? E se você ainda não é inscrito, te convido a fazer parte aqui da comunidade do Aprenda. Vamos iniciar mais um vídeo, gente. Então, vamos falar aqui acerca das cooperativas de crédito. Já estamos na nossa aula 4 do módulo 4. E então, nas aulas anteriores, a gente já fez uma pequena introdução acerca do que são os operadores, vimos um pouco acerca dos bancos e caixas econômicas, e agora a gente está aqui nessa parte aqui. A gente vai falar das cooperativas de crédito. O Sistema Nacional de Crédito Cooperativo. Então, se a gente falar a respeito ali daquela parte em específico, a gente já está falando de um outro sistema nacional. Então, teria aulas e aulas aqui para que a gente pudesse suprir todos os conteúdos acerca deste sistema nacional. Então, eu vou trazer um recorte aqui para vocês, tá? Que é aquilo que eu acredito que mais vai auxiliar para efetuar as provas de concurso, tá? Então, esse sistema nacional, ele vai estar estruturado em sistemas compostos por cooperativas singulares, centrais ou federações de cooperativas e confederações de cooperativas, respectivamente. Então, aqui, se eu não me engano, esse dado é de 2019, me perdoem caso esteja errado, eu deixo ali na descrição do vídeo, mas aqui é a quantidade, né, que a gente tinha de cooperativas de primeiro grau, de segundo grau e de terceiro grau. Ali as confederações de bancos cooperativos, a gente é o Cresol, Sicoob, Sicredi, Unicred, a gente já ouviu falar bastante destes nomes, né? Passa às vezes em comerciais televisivos e tudo mais. Entretanto, será que a gente sabe mesmo o que eles fazem, né? Então, neste vídeo a gente vai ver um pouco mais acerca disso. Então, perguntando para vocês agora, né? Instituições bancárias e não bancárias. Digam para mim, cooperativa de crédito capta depósitos à vista? Sim ou não? Sim, pode captar tanto depósitos à vista quanto depósitos a prazo. Então, com isso, a gente tem uma instituição bancária, uma instituição monetária, tá? E então, o que é, né? O que é uma cooperativa de crédito? Simplesmente é uma instituição formada pela associação de pessoas para prestar serviços financeiros exclusivamente, exclusivamente aos seus associados. Os cooperados são, ao mesmo tempo, os donos e usuários da cooperativa, participando de uma gestão, de sua gestão e usufruindo de seus produtos e serviços. Então, aqui está a grande diferença em relação aos bancos, porque os bancos, quando eles têm lá, por exemplo, eles cobram lá aquele spread bancário que a gente viu até nas outras aulas, o que eles estão fazendo? Eles estão beneficiando os seus acionistas, certo? A cooperativa não. Se há lucro, está beneficiando os seus associados, né? Seus cooperados ali, né? Então, você é usuária e dono, e dona ao mesmo tempo, é usuário e dono ao mesmo tempo da cooperativa de crédito. Então, essa é uma grande diferença em relação aos bancos. E aqui embaixo, nas cooperativas de crédito, os associados encontram os principais serviços disponíveis nos bancos, né? Como a conta corrente, aplicações financeiras, cartão de crédito, empréstimos e financiamentos. Os associados têm poder de igual voto, independente de sua cota de participação. Então, se você é um associado, é um voto, não quer dizer a quantidade ali que você tem dentro, quanto que você cooperou, tá? Quanto que você deu financeiramente. O que importa é o quanto que você faz parte dela, tá? O cooperativismo não visa lucros. Não visa lucros. Os direitos e deveres de todos são iguais e a adesão é livre e voluntária, tá? A adesão é livre e voluntária. Então, essa aqui que resume, esse slide resume bem a diferença das cooperativas em relação aos bancos, tá? Por mais que eles tenham a maioria dos serviços financeiros, eles ainda perdem muito, né, em usuários para os bancos. Então, as pessoas, elas preferem ter conta lá no Nubank, no Banco Inter, por exemplo, no PicPay, mas muitos não conhecem a respeito das cooperativas de crédito. E aqui a gente tem, né, mais ou menos, se vocês quiserem, vocês podem baixar a lista, que está
vai estar na descrição também, caso vocês não consigam ler o QR Code. Então, perceba que a gente tem muitas cooperativas, principalmente na região sul e sudeste, tá? Então, existem inúmeras cooperativas, vocês podem verificar quais são as sedes e os postos de atendimento, que vocês vão se surpreender. Eu coloquei, né, a cidade de Curitiba, o estado do Paraná, para verificar, e fiquei surpresa porque a gente não vê em cada esquina, né, uma agência de cooperativa, igual a gente vê uma agência do Banco do Brasil, uma agência do Banco Itaú, por exemplo. Então, eu fiquei bem surpresa com isso, que a gente não sabe ainda para que serve e o quanto que pode nos auxiliar financeiramente falando, né? Que podem ter mais benefícios do que perdas, do que se você for comparar lá com as taxas, às vezes muito abusivas que existem no banco, que visa lucro, né? Mas tá, Juliane, mas os bancos, se eu deposito lá até R$250 mil, tem a proteção do Fundo Garantidor de Crédito. Se o banco quebrar, eu vou ter de novo o meu dinheiro lá no meu CPF, vou ter essa garantia. Ah, tudo bem, você também vai ter na cooperativa. Perceba que tem o FGCOP, né? Que é o Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito. Então, esse fundo, ele vai garantir os depósitos e os créditos, garantir os depósitos e os créditos mantidos nas cooperativas singulares de crédito e nos bancos cooperativos em caso de intervenção ou liquidação extrajudicial dessas instituições. Atualmente, o valor limite dessa proteção é o mesmo em vigor para os depositantes nos bancos, ou seja, né, R$250 mil por CPF. Então, existe sim uma proteção para todos aqueles que mantêm seus depósitos e pegam serviços, né, e produtos dessas cooperativas de crédito. Agora a gente tem aqui, né, uma política nacional de cooperativismo. Então, foi lá definido lá na lei de 1971 um regime jurídico específico dessas sociedades cooperativas, com suas características, e também definiu que os princípios e alguns tipos de cooperativas. Foi até que a gente viu lá num dos primeiros slides. A gente vai ter cooperativas singulares, a gente vai ter cooperativas centrais ou federadas, ou federações, né, de cooperativas, ou a gente vai ter as confederações ou cooperativas centrais. Então, isso daqui que é importante que a gente saiba diferenciar bem para questões de prova, tá? Então, a gente precisa saber o que são as singulares, as centrais, né, ou as famosas federações e as confederações. Então, as singulares, elas vão ser constituídas pelo número mínimo de quantas pessoas? 20 pessoas. Ela é mantida pela admissão de pessoas jurídicas que tenham por objetivo atividades econômicas correlatas das pessoas físicas ou aquelas sem fins lucrativos. Já as centrais ou federações, elas são constituídas de, no mínimo, 3 singulares filiadas. Então, isso quer dizer que uma está dentro da outra. Aqui as confederações, daí elas já são constituídas pelo mínimo de 3 cooperativas centrais ou federações de cooperativas, da mesma forma ou de diferentes modalidades. Então, isso quer dizer que a singular está aqui, aí dentro, a singular ela vai compor a federação vai compor a confederação, tá? É isso que tem que estar bem claro na nossa mente. E o banco cooperativo, né? Então, a gente tem também aqui essa resolução de 2000 do Conselho Monetário Nacional que autorizou a constituição de bancos cooperativos. Então, pode ser que as cooperativas centrais detenham um controle acionário destes bancos centrais. Desculpe, desses bancos cooperativos. E daí, como que eles atuam? Eles atuam com o objetivo de possibilitar o acesso aos produtos e serviços bancários que não estão disponíveis às cooperativas de crédito. Então, é uma mescla, bem assim, a mescla entre banco e cooperativa de crédito. E quais são esses serviços que a cooperativa de crédito não teria, né? Como ofertar acesso à Câmara de Compensação de Cheques, aos créditos oficiais, à reserva bancária e ao mercado interfinanceiro. Daí os bancos cooperativos subordinam-se à legislação e regulamentação aplicáveis aos bancos comerciais e aos bancos múltiplos em geral, que daí a gente volta lá ao que a gente viu nas aulas anteriores, tá bom? E daí, banco múltiplo cooperativo, né? A gente tem esses dois exemplos, que é o Sicredi e o Bancub. Tá? Então, esses seriam 2 bancos múltiplos cooperativos, que a gente tem tanto serviços dos bancos comerciais quanto dos bancos cooperativos, né? Então, na verdade, é um banco múltiplo cooperativo. Tá? Então, que é aquela coisa de que os usuários são donos também.
E daí a gente tem essa lei complementar 130 de 2009, que fala que as cooperativas de crédito, elas destinam-se principalmente a prover, por meio da mutualidade, a prestação de serviços aos seus associados, sendo-lhes assegurado o acesso aos instrumentos do mercado financeiro. Então, essa prestação de serviços aos seus associados aqui, que é muito interessante, porque a sensação, né, de pertencimento que existe dentro de uma cooperativa de crédito, ela é muito maior. Você não é simplesmente só um cliente igual você é do banco. Daí aqui fala no parágrafo 1º, a captação de recursos e concessão de créditos e garantias devem ser restritas aos associados, ressalvados a captação de recursos dos municípios, dos seus órgãos ou entidades e das empresas por ele controladas, as operações realizadas por outras instituições por eles controladas, as operações realizadas com outras instituições financeiras e os recursos obtidos de pessoas jurídicas em caráter eventual, as taxas favorecidas ou isentas de remuneração. E daí aqui, o que eu achei interessante trazer para vocês, que a gente tem funções específicas para o Conselho Monetário Nacional. Então, lembra-se, o Conselho Monetário Nacional, ele é o órgão, né, dito como superior dentro do nosso sistema financeiro nacional, e ele que vai regular ali o mercado de moeda, de crédito. Então, abaixo dele a gente vai ter o Banco Central, e o Banco Central que vai estar regulando, né, olhando pelas cooperativas de crédito. E o Conselho Monetário, ele vai ter competências para dispor sobre essas matérias que estão descritas aqui, que vai ser a respeito da constituição e da transformação das cooperativas de crédito. Então, perceba que é o Conselho Monetário Nacional. Vai ter também fazer sobre condições a serem observadas na formação do quadro de associados e na celebração de contratos com outras instituições, os tipos de atividades a serem desenvolvidas e de instrumentos financeiros passíveis de utilização. Daqui quem vai fazer é o Conselho Monetário Nacional, tá? Ele vai dispor a respeito disso. E também vai ser a respeito dos fundos garantidores, a vinculação das cooperativas de crédito a tais fundos, quais são as atividades realizadas por essas entidades, a vinculação a entidades que exerçam na forma de regulamentação, atividade de supervisão, controle e auditoria de cooperativas, as condições de participação societária e outras entidades, também isso daqui vai ser o Conselho Monetário que vai colocar. Aí aqui está um QR Code para vocês, caso vocês tenham curiosidade lá de visualizar a cooperativa de crédito da cidade de vocês. Percebam que existem inúmeras, são 880 até a data de gravação deste vídeo aqui em meados de março. Então, vocês podem visualizar lá e depois me contem se vocês conheciam já alguma delas, se vocês são associados, né, fazem parte da cooperativa ou não, tá? E o que vocês acham disso? Qual que é a diferença principal? O que faz com que vocês continuem sendo correntistas de banco, seja digitais ou os famosos bancos tradicionais, e não vão para a parte das cooperativas de crédito? Deixe para mim nos comentários, por gentileza, o que leva vocês a escolherem ainda um banco e não uma cooperativa, tá? Um pequeno resumo aqui para vocês, que eu só gostaria de deixar, é que as cooperativas de crédito, elas podem, hoje em dia, serem como se fossem mescladas com um banco tradicional. Então, um banco tradicional lá, que tem a carteira do banco comercial, ela pode se ter características junto com a cooperativa de crédito, formando o nosso banco cooperativo. Tá? E lembrando que existe sim garantia, que é o Fundo Garantidor de Cooperativas, né, o FCCub, assim como tem o FGC para os bancos comerciais, e que quem lá é usuário também é dono. E uma coisa que cabe ressaltar é que eles não visam lucro, mas se existir este lucro, ele vai ser distribuído entre os seus cooperados. Entretanto, também existem aqueles que falam e ressaltam isso, que talvez seja até uma das justificativas para vocês não fazerem parte de uma cooperativa, é que se porventura existir a questão do prejuízo, pode ser distribuído também entre os seus associados. Então, eu só gostaria de deixar isso para vocês, porque eu acredito que seja importante para que, na hora da prova, vocês saibam pelo menos diferenciar o que é um banco de uma cooperativa, tá? A principal delas é a questão de não visar lucro, tá? E eu deixo aqui a referência e informo que no próximo vídeo a gente vai falar sobre as administradoras de consórcios, que também é um tema um pouco polêmico dentro do nosso sistema financeiro nacional, que muita gente acaba sendo enganada por falta de conhecimento acerca do que essas administradoras podem ou não fazer.
Tá bom, pessoal? Muito obrigada pela atenção e caso vocês tenham alguma sugestão, pode deixar aqui nos comentários que depois eu volto e gravo um vídeo extra aqui para vocês, tá bom? Muito obrigada pela atenção e tchau, tchau! Inscreva-se e apreenda que é possível solucionar.